Boa noite, igreja linda e abençoada. Podeis tomar assento. Quero dizer que eu sou o pastor Jonas e para mim é uma honra, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Nós temos ali, juntamente ali com uma equipe linda de voluntários, temos trabalhado, ministrado ali na igreja de criança, e para a gente tem sido uma honra servir a esta igreja, servir a cada um dos nossos irmãos, como nós temos sido servidos neste lugar. E a palavra, o tema da palavra que eu quero trazer nessa noite, uma vida que inspira. E eu creio que essa mensagem ela vai trazer para nós uma visão de responsabilidade, que talvez você ainda não saiba, ou talvez você ainda não tenha percebido, mas você, tem gente que olha para você, e que você tem sido uma inspiração para essa pessoa. E às vezes, quando a gente fala que você tem sido uma inspiração para as pessoas, muitas vezes a gente pega, do jeito que eu vivo, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Mas eu quero que você saiba, talvez você não tenha percebido, mas tem muitas pessoas que olham para a sua vida, que você tem servido de inspiração para ela. E eu quero começar esta palavra fazendo uma pergunta, fazendo você refletir que se alguém inspira você a viver, se você se recorda de alguém que no momento da sua dificuldade, no momento onde a adversidade estava na sua vida, e talvez você se recorde de alguém que inspirou você. Porque às vezes o tempo vai passando e a gente não se lembra aquelas pessoas que estavam junto conosco naquele momento que a gente estava talvez ali no poço, talvez quando a gente estava ali na lama, e eu me recordo de pessoas que me incentivaram. E eu não vou falar o nome de todos, mas alguns eu tenho que dizer nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha, que são pessoas que têm me inspirado todos os dias. Eu me recordo que antes de eu me casar, na minha juventude, tudo que eu começava, eu não ia até o final. Eu desistia. Começava uma faculdade, poxa, não era isso que eu queria. E o Senhor colocou uma mulher na minha vida, para que usasse ela para dizer para mim, olha, eu vou colocar uma pessoa que vai inspirar a sua vida, Jonas Júnior, para que você possa alavancar, para que você possa crescer. E eu lembro que eu comecei a fazer uma outra faculdade, e chegou na metade, eu queria parar, ela, não, acabou isso, você vai seguir em frente aqui, porque eu não vou deixar você parar. Você precisa fazer isso enquanto nós ainda não temos filhos. E até nos dias de hoje, minha esposa, ela me inspira todos os dias. A minha filha, meu Deus, 12 anos minha filha tem. E todos os dias minha filha, ela tem me inspirado. Ela tem demonstrado que é possível as coisas acontecer. Ela tem uma fé em Deus. E isso é muito importante para nós. Pessoas que vão nos ajudar a caminhar em direção ao alvo que é Jesus Cristo na nossa vida. E eu tenho uma pessoa que eu também não posso dizer o nome, deixar de dizer o nome dela, que é minha mãe que está aqui. Eu lembro que em 2000, acredito que 1997, eu acho. Ah, é, né, amor? Estou falando minha idade aqui. Mas eu lembro que eu tive uma sequela de uma enfermidade que eu tive, que foi a meningite. E eu lembro que eu tive uma convulsão, morava em Goiabeiras, e meu irmão, meu pai, minha mãe se movimentaram ali, eu perdi a fala e comecei a convulsionar. E de repente, quando eu me deparei, eu já estava lá no hospital infantil, lá em Vitória. E o médico chegou para minha mãe e falou, olha, a gente vai ter que entrar com o seu filho agora na sala de cirurgia, porque ele vai ter que falar através daquele aparelho. Eu esqueço o nome e não vou me arriscar a falar. E eu lembro que minha mãe pegou e falou, não, eu creio que Deus vai fazer um milagre. E o médico falou, olha só, mãezinha, eu posso
vamos esperar até amanhã cedo, primeiro horário, e se o seu filho não tiver voltado a falar aqui, a gente vai precisar fazer a cirurgia nele. E eu me recordo que eu fui levado ao quarto ali onde que eu tinha que ficar, já me preparando, e minha mãe ajoelhou naquela cama ao lado do leito onde eu estava deitado. Minha mãe começou a orar, a pedir a Deus pela minha vida, para que o Senhor entrasse com providência na minha vida. E eu lembro que eu acordei no outro dia seguinte, e quando eu olhei para o lado da minha cama, minha mãe estava dormindo ajoelhada. Ela passou a noite praticamente orando em favor da minha vida. E a primeira fala que eu disse naquela manhã: mãe, eu estou com sede. E eu pude ver o milagre do Senhor naquele lugar, sobre a minha vida. Outras histórias mais que minha mãe passou com a família, com o meu pai, os problemas que ela enfrentou. A minha mãe sempre, quando enfrentava problema na vida dela, minha mãe ia para o joelho, ia orar, ia interceder por mim, pela vida dos meus irmãos, da minha família. E ela é uma inspiração para a minha vida. Através da vida dela, eu pude conhecer a esse Deus que eu amo tanto, que um dia enviou o seu único filho para que pudesse morrer na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. E muitas vezes nós nos esquecemos dessas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, para que possa nos ajudar a caminhar, porque a caminhada é difícil. Deixa eu dizer algo para você. Talvez hoje você esteja tudo bem na sua vida, mas o problema são coisas naturais que acontecem na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos, como o pastor ministrou na quinta-feira, nós precisamos ter bom ânimo e permanecer no caminho do Senhor, a qual Ele tem traçado e tem nos direcionado a caminharmos. Independente da circunstância, independente do problema que você está passando. O Senhor, Ele vai colocar pessoas ao seu redor. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores, que tem a cada dia nos estimulado a persistirmos, a caminharmos. Eu lembro que o pastor me ligou num momento que eu já não via mais solução, que para mim talvez eu não entraria mais em nenhuma igreja, pelos problemas que eu já tinha passado, já tinha enfrentado. E eu lembro que o pastor me fez uma ligação. E ele falou: meu filho, olha, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui. Eu quero que você saiba que, além de pastor, eu sou seu amigo. O senhor lembra disso? E eu louvei a Deus porque Deus coloca pessoas na nossa caminhada. Deus coloca pessoas que vão nos ajudar a caminhar. Quando nós estamos no mais profundo buraco, Deus levanta alguém para te inspirar, para ajudar você a caminhar. E se você é casado ou casada, algum casal serve de inspiração para a sua vida, para você viver o seu casamento. E às vezes a gente parando para analisar, de repente você fala: não estou lembrado, mas se você parar, Deus tem colocado pessoas para que você possa olhar e falar assim: poxa, quero seguir essa pessoa, porque a forma que ela age, eu percebo que existe algo diferente ali na vida deles. E se você é pai ou mãe, eu lhe faço uma pergunta: seus filhos se espelham em você para se construírem como pessoas equilibradas, pessoas decentes e responsáveis? Será que nós temos nos preocupado com isso? Com a forma do nosso comportamento, como nós estamos andando, como nós temos influenciado as pessoas que estão à nossa volta? Se você é criança, adolescente ou jovem, algum adulto serve de inspiração para a sua vida. Porque eu me recordo que na minha juventude, eu fui uma pessoa, eu sempre procurei andar de forma correta, mas eu também fui jovem e já aprontei. E Deus colocava pessoas ao meu lado. Eu lembro de um amigo meu que hoje é pastor também, o pastor Marcelo. Eu lembro que eu estava passando por uma dificuldade e eu falei: eu preciso de ajuda. E ele caminhava comigo. Às vezes a gente saía para ir para o monte para orar.
para poder buscar a Deus, para que Deus pudesse dar a direção. E muitas vezes, nós nos esquecemos dessas pessoas. E inspirar-se em alguém é importante na medida em que essa pessoa nos convida a crescer, a não viver uma vida medíocre, a lutar para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos as pessoas que fomos chamados a ser, a partir da nossa vocação, do propósito que o Senhor determinou para cada um de nós. E nós precisamos colar nessas pessoas, essas pessoas que vão nos ajudar a caminhar. Porque muitas vezes a gente procura as pessoas erradas, pessoas que ao invés de impulsionar você para aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, essa pessoa muitas vezes vai jogar você para baixo. Então nós precisamos estar atento a isso. Precisamos também entender que inspirar-se em alguém pode trazer risco. Decepção, principalmente quando idealizamos ou colocamos a expectativa demais em uma pessoa, esquecendo que também é um ser humano, passivo ao erro, que às vezes as pessoas podem nos inspirar, mas esquecemos que ela é humana. Eu lembro do meu irmão para mim foi um irmão, foi pai, foi amigo, sempre me orientava. Ele aprontou a vida dele na juventude dele, mas ele chegava: olha, meu irmão, eu estou errado aqui, mas não faça isso. Mas os conselhos que ele me deu, muitas vezes eu coloquei em prática, porque eu entendia que aquilo me levaria a algum lugar. E nós precisamos estar atentos. E o que significa inspirar? Inspirar significa despertar em alguém a vontade de criar e de realizar algo. É isso, é influenciar alguém a fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas. São as pessoas que usamos como referência, que nos mostram caminhos, que nos ensinam a ser pessoas melhores. É muito bom quando você olha para alguém e fala: poxa, muito legal o que essa pessoa faz. E a gente se aproxima dela, começa a trocar informações, trocar ideias. Poxa, como você faz isso aqui? E a gente começa a caminhar ao lado daquela pessoa, e quando você menos percebe, você já está agindo como aquela pessoa está agindo. Porque aquela pessoa pode ter inspirado você. São pessoas que estimulam a nossa criatividade, nos mostram formas de conduzir situações, jeitos novos de enxergar, entre outras coisas. E na vida nós temos a chance de acertar. E talvez alguém diga ou pense: acertar na loteria para ganhar dinheiro, riquezas? Não, não é sobre riqueza, não é sobre coisas materiais, ou seja, não é sobre herança, e sim sobre legado. Precisamos entender que herança deixamos para alguém, mas o legado nós deixamos em alguém. Muitas vezes nós pais estamos preocupados em colocar nossos filhos na melhor escola, na melhor faculdade. Projetamos, queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida. Mas muitas vezes nós estamos preocupados apenas em trazer, em deixar ao nosso filho uma herança para ele. Mas a herança nós deixamos para alguém. E essa herança ela vai se perder algum dia se os seus filhos não tiverem o conhecimento que você tem, a maturidade que você tem, vai se perder. Mas quando você deixa o legado, quando você deixa algo em alguém, quando você planta algo em alguém, isso vai perpetuar na vida dele por inteiro. Quando nós entendemos isso, nós vamos estar inspirando os nossos filhos. Nós vamos estar inspirando as pessoas que estão à nossa volta. Geralmente os pais se orgulham de poder deixar todas essas coisas: patrimônio, estabilidade financeira, o que chamamos de herança, que tem como característica os bens materiais. Já o legado é um conjunto de princípios que os pais deixam aos seus filhos, que vão nortear o seu comportamento ao longo da vida. Tudo aquilo que você aprendeu. Talvez você era criança, talvez você olha: meu filho é pequeno, não está entendendo. Não, está entendendo sim. Eu lembro que eu conheci meu pai com uns 10 anos, e eu no meu quarto, lá na casa onde nós morávamos,
eu tinha mania de ficar esfregando o pé um no outro. E não conhecia meu pai. E quando eu conheci meu pai com 10 anos de idade, eu pude perceber de onde vinha aquela atitude minha de ficar fazendo algumas coisas e meu pai não estava presente comigo. É interessante isso. Mas os nossos filhos, eles seguem os nossos passos. E qual é o legado que você tem deixado para ele? Qual é a inspiração que você tem deixado para o seu filho? Muitas vezes a nossa preocupação, principalmente nós pais, é trabalharmos, ganharmos dinheiro, trazermos as coisas para dentro de casa, achando que nós precisamos fazer isso, é lógico, nós somos o provedor do nosso lar. Mas nós precisamos entender que a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos são os princípios que a palavra, são os princípios que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. É o legado, é aquilo que nós vamos deixar em nossos filhos, para que eles possam crescer homens e mulheres melhores do que nós somos hoje. Pessoas que venham fazer a diferença na terra. E lá em Mateus, capítulo 6, verso 19, fala assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui a palavra de Deus também, ela nos instrui, ela está nos dizendo que não acumule tesouros na terra. Porque a traça e a ferrugem vai destruir. Mas nós precisamos acumular tesouros no céu. Essas são as coisas que vão trazer virtude. Essas são as coisas que vão trazer direção para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. E a Bíblia, ela relata sobre pessoas que inspiraram, inspiram, até nos dias de hoje. E eu quero falar de uma mulher que inspirou pessoas de sua cidade. E devido ao que ela representou naquela sociedade ali, um milagre aconteceu naquele lugar. E nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 40, que diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com ela. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Esse texto nos apresenta uma mulher chamada Dorcas, uma mulher cristã, que se sobressaía pelas obras e doações de esmola, que não apenas era um serviço piedoso, mas também necessário como serviço social onde ela vivia. E a Bíblia fala que Dorcas era uma mulher generosa, era uma mulher que ajudava os pobres, que ajudava as viúvas. Tanto que quando Pedro chega nessa casa, onde essa mulher estava sendo velada, Pedro chega ali e as viúvas que estavam ali no velório de Dorcas vão até Pedro e começam a chorar e começam a lembrar dos feitos daquela mulher. Começam a se lembrar de como aquela mulher em vida, ela ajudava as pessoas que estavam ao seu redor. E Pedro começou a ver aquilo, começou a ver que as mulheres mostravam as vestes, as túnicas que aquela mulher faziam para elas. Porque essa mulher, ela se preocupava com o seu próximo, das pessoas que estavam ao seu redor.
Uma mulher que no seu funeral, ela foi bem lembrada. As pessoas que estavam ali lembravam dos feitos dela. Porque ela era uma mulher que inspirava as pessoas que estavam à sua volta. E o texto revela que ela usava o ofício de costureira para servir a comunidade carente, sendo as viúvas mais beneficiadas naquele lugar. E a palavra, o texto que nós lemos, diz que Dorcas ficou enferma e morreu. E mandaram chamar Pedro, pois era uma discípula. E Pedro chegou, e o texto nos diz que todas as viúvas que estavam lá se aproximaram dele. E começaram a narrar a história daquela mulher. E a palavra diz que em determinado momento, Pedro pede que todo mundo saísse da sala. E a palavra diz que ele ajoelha ali, do lado onde aquela mulher estava sendo velada. E ele ora a Deus. E a palavra diz que aquela mulher, ela ressuscita. Aquela mulher ressuscitou. Porque Pedro viu aquela mulher e sabia o que ela significava naquele lugar. E eu fico pensando, quando estava lendo esse texto de Atos dos Apóstolos, será, e se fosse eu que tivesse morrido? O que as pessoas que estivessem ali no meu velório, o que as pessoas estariam dizendo a meu respeito? Porque normalmente as pessoas só conseguem dizer algo para alguém somente morte. Muitas vezes a gente não consegue elogiar uma pessoa que está em vida, tendo nos servido, tendo nos inspirado, tendo nos ajudado a caminhar. E muitas vezes nós não somos gratos. Muitas vezes a gente deixa que isso passe desapercebido em nossas vidas. Não precisa se manifestar, mas talvez se eu perguntar aqui essa noite, quantos de vocês, nessa noite, elogiaram alguém da sua família? Quantos de vocês, nessa noite, chegaram para o seu cônjuge e falaram, olha, eu sou muito grato a você, minha esposa, pelo serviço, pela dedicação. Quantas pessoas, nessa noite, puderam chegar para o seu pai e para a sua mãe e falar, pai, muito obrigado, porque eu tenho visto como o Senhor tem se esforçado para manter o meu lar do jeito que ele está. Quantas pessoas muitas vezes têm deixado de dizer isso? E se você fechasse os olhos essa noite? O que as pessoas à sua volta diriam a seu respeito? O que a sua família diria sobre você? São coisas que nós precisamos ter em nossa mente. Porque nós somos pessoas que precisam estar próximo de outras pessoas e influenciar essas pessoas. E o que aprendemos com a história de Dorcas na Bíblia é que ela usou o seu talento para o Senhor. Ela usou para servir as pessoas. Tem uma frase que diz que nós somos mordomos dos bens que temos. Tudo que nós temos, tudo que Deus tem concedido a nós, se não serve para abençoar a vida de outra pessoa, de nada vale em nossas vidas. Esse é o nosso propósito de vida. De que as pessoas sejam abençoadas. Ela se colocou do lado e fez tudo o que podia fazer com o que lhe fora dado, com os seus talentos. Qual o talento que Deus tem dado, concedido a você? E como você tem servido as pessoas com esse talento que o Senhor concedeu à sua vida? Hoje de manhã, no estudo da classe única, estamos falando sobre a sabedoria que vem do céu. E teve um testemunho de uma irmã que falou que ela ficou enferma e ela não pôde mais fazer as coisas de dentro da sua casa. E ela falou que a partir desse momento ela descobriu que o esposo dela sabia fazer tudo. Ela disse que ele faz um pão e falou assim, você precisa conhecer, comer do pão. Falou, só convidar que a gente vai lá, né? Que nós iremos lá comer desse pão. E é isso que acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós não nos permitimos servir as pessoas que estão ao nosso lado. E eu comentei que, numa palavra pastoral que o pastor Renan trouxe,
Eu lembro que um amigo meu foi lá em casa, minha esposa estava aqui na igreja. Aí ele chegou lá de supetão, pegou e falou, ele me chamava de tio Juninho, que eu fui líder dele na adolescência dele. Tio Juninho, vim aqui para tomar um café com você, ele e a esposa dele. Aí eu falei, poxa, pode entrar, minha esposa não está aqui, mas entra aqui e tal. Ele entrou, eu trouxe pão, bolo, e faz um café aí pra gente. Aí eu cheguei na cozinha, abri lá o armário, eu não achei nem um pó de café. Meu Deus. Aí eu liguei para minha esposa, ela, peraí que eu vou mandar o GPS. E aquela situação, meu colega começou a rir, me zoar ali na minha casa. Pô, você vai vir na minha casa para ficar me zoando, rapaz. Mas eu achei o pó do café depois, que minha esposa me indicou onde estava. E depois, se eu não me engano, o pastor me trouxe uma mensagem aqui na igreja e falou assim, quantas vezes nós temos a predisposição em ajudar outra pessoa, mas dentro de casa, a gente não consegue servir um copo com água para nossa esposa, não consegue lavar uma louça dentro de casa. E o pastor começou a falar, falei, poxa, você contou alguma coisa para o pastor, amor? E ele começou a trazer isso, essa reflexão para as nossas vidas. E eu percebi que eu precisava aprender a ajudar mais dentro de casa. Que eu tinha que ser uma pessoa, um homem, que precisava inspirar minha esposa, inspirar minha filha. Que a minha filha pudesse olhar em mim e falar assim, poxa, quero ter um casamento igual ao de vocês. Pelo carinho, pelo afeto, pelo serviço, pela dedicação. Que os nossos filhos podem visualizar isso através das nossas vidas. Nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. Quando nós entendemos a responsabilidade que nós temos de influenciar as pessoas que estão à nossa volta. A começar dentro do nosso lar. E essa Dorcas, ela nos ensina isso. Ela nos ensina que, enquanto ela estava em vida, ela usou de todos os seus talentos, dos seus dons. E ela pôde ajudar dentro de casa. Ela influenciou as pessoas daquela geração, da época dela. E através desta palavra, nós podemos aprender, continuar aprendendo com essa mulher. E a gente vê algumas características dela. Ela tinha qualidade e ações exemplares que ela demonstrou durante a sua vida. Ela era conhecida por sua generosidade, dedicação, através de suas habilidades de costurar e ajudar os necessitados. E para a tristeza da comunidade, ela adoeceu e veio a morrer. E vale ressaltar que até mesmo servos de Deus fiéis e atuantes também adoecem. Nem sempre são curados, apesar da oração e clamor da família da fé. Todos nós vamos passar por isso. E o que me diz que não é sobre ser bom, não é sobre fazer tudo que é certo, que vai ser um antídoto para qualquer enfermidade que nós possamos vir adquirir. Somos seres humanos e isso é natural do ser humano. E se morrermos agora, exatamente nesse momento, da nossa vida, a comunidade, a nossa família, sem tirar nossa falta, aquilo que fazíamos deixará um vazio na comunidade, na nossa família. A Bíblia diz que Dorcas era de boas obras. Sua memória é falada, ela aparece em Atos dos Apóstolos. E é o primeiro milagre que acontece após a ressurreição de Cristo, que Jesus já tinha subido aos céus. É o primeiro milagre de ressurreição que a gente vê e é relatado na Bíblia. E essa mulher, ela só é mencionada em Atos aqui dos Apóstolos. E é estranho falar sobre isso, é estranho falar sobre a morte, mas é o fim de todos nós. E eu quero que minha esposa, se eu for primeiro que ela, eu quero que ela demore para casar novamente.
Porque eu quero que ela ache difícil demais encontrar um marido, um esposo como eu. Porque é dessa forma que nós precisamos pensar. Café eu já faço e já lavo louça, né, meu amor? É. São coisas que nós precisamos aprender todos os dias das nossas vidas. Hoje eu não saio de casa, praticamente todos os dias, sem antes deixar o café pronto da minha esposa. Descobriu o pó ali, depois do GPS. Mas o que a gente percebe. E como isso faz a sua vida conjugal melhorar? Como as coisas melhoram dentro da sua casa? É lógico, tem que melhorar muito mais. Mas eu percebo que a gente pode oferecer muito mais. A gente pode inspirar muito mais. Eu quero, meu irmão, que um dia, quando eu estiver bem velhinho, cabelo é branco, mas eu não sou velho. Talvez indo embora da terra, que haja conversas dizendo, eu só conheci Jesus por conta do Jonas Júnior. Porque certa vez ele estava ministrando lá na igreja. E a palavra que ele trouxe sobre que eu preciso ser uma pessoa que venha influenciar pessoas. Influenciar pessoas na direção do céu. E quando eu não estiver mais aqui, que as pessoas possam falar, nossa, aquele Jonas Júnior trouxe uma palavra um dia, que a partir daquele dia Deus mudou a minha vida, porque eu permiti que Ele mudasse. Talvez sua esposa ou seu esposo não esteja aqui, mas que ele possa reconhecer que algo aconteceu nessa noite na sua vida. Porque quando nós abrimos nosso coração, Jesus entra e nos transforma. E eu quero ter uma vida que inspira, que faça a diferença na vida das pessoas. Eu quero poder fazer a diferença na vida de tantas crianças que Deus tem enviado para esse lugar. Crianças que já têm influenciado os pais. Crianças que chegam ali, meu irmão, você não faz noção. Crianças que chegam ali, às vezes, falam o que acontece na vida deles. Mas quando eles chegam ali, ele percebe que eles estão num lugar onde pode haver transformação na vida deles. Crianças que choram. Crianças que falam, eu quero esse Jesus. Crianças que saem entendendo que Jesus é tudo para ele. E que Jesus pode mudar a história da vida dele. Crianças que chegam ali e falam, olha, eu creio que Jesus pode restaurar minha família. Crianças que chegam naquele lugar e começam a perceber que o Senhor, Ele pode transformar o seu lar. E é muito bom quando a gente começa a perceber que os pais estão vindo, porque os filhos encontraram algo aqui de muito especial. E esse algo especial é Jesus Cristo no coração deles. E é muito bom quando a gente vê isso. Quando o pai, ele pega, olha para o filho e fala, eu preciso me esforçar para oferecer o melhor. Quando o pai descobre que não é a herança, não são as coisas materiais que vão transformar a vida dos seus filhos, mas que é a palavra de Deus, que é Jesus que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa direção. Nós precisamos desejar fazer algo que glorifica o nome de Jesus nessa terra. Algo que impregne nos nossos filhos, na nossa geração. Algo que inspire outras pessoas. Talvez você tenha sido uma pessoa que tenha influenciado outras pessoas, mas talvez hoje, devido às situações que você passou na sua vida, talvez você não tenha tido mais esperança ou tenha acreditado que você possa fazer algo diferente. Mas o Senhor está usando a minha boca nessa noite para dizer para você que o Senhor ainda tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Que o Senhor, Ele quer usar a sua vida para que você venha inspirar outras vidas.
Talvez você está aqui essa noite, talvez a sua família não está aqui com você, talvez você esteja sozinho. Mas o Senhor está falando para você nessa noite, seja influência dentro do seu lar. Seja pessoa que o Senhor comece a transformação através de você dentro da sua casa. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores do que nós entramos aqui nessa noite. Precisamos sair daqui pais melhores, mães melhores, filhos melhores. Pessoas que venham verdadeiramente ser influência dentro do nosso lar. Porque Deus tem algo importante para a sua vida. E em nome de Jesus eu quero ser essa pessoa. E a pergunta que eu quero fazer para você: você deseja isso na sua vida? Você deseja ser uma pessoa que vai servir de inspiração para outras pessoas? Então nós precisamos começar a pedir ao Senhor que a sabedoria do céu venha sobre as nossas vidas, para que possamos sair daqui pessoas melhores, porque isso te fará carregar um peso de medir palavras, de medir atitudes, de fazer aonde ninguém faz, ou aonde ninguém te vê, de estender as mãos a quem ninguém estende, de valorizar aqueles que não são valorizados, de falar palavras novas e desenvolver novos hábitos, agradecer, elogiar, valorizar. Quantas vezes nós temos deixado isso sair das nossas vidas? Qual foi a última pessoa que você elogiou no dia de hoje? Às vezes nós dormimos ali com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, acordamos do lado, e às vezes nem bom dia nós damos. Às vezes nós, principalmente nós homens, já acordamos: cadê minha roupa? O café está pronto, estou com fome. E às vezes a gente não faz um elogio, às vezes nós não agradecemos. Às vezes nós não estamos inspirando a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, porque nós não temos nos dedicado a isso. Tenha um propósito de ser intencional. Olhe nos olhos dos seus filhos e diga para eles o quanto você o ama. Olhe nos olhos do seu cônjuge e diga: olha, você é tudo na minha vida, meu amor. Sem você eu não seria tudo isso. Mas nós precisamos ser intencional com essas coisas. Porque normalmente a gente fala: mas eu não fui criado dessa forma, eu não tenho esse hábito de fazer essas coisas. Mas nada está tão bom que não possa melhorar. Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos ter atitudes diferentes a cada dia. Isso é um exercício. E daqui a pouco isso vai se tornar fácil na sua vida. Isso é importante. Tenha o hábito de falar o que é bom, de fazer o que é bom. Isso vai gerar uma cadeia de inspiração. Você inspira alguém que vai fazer o mesmo e vai inspirar outro alguém que vai querer fazer o mesmo e inspirar outra pessoa. Isso vai se estender por toda a terra. Isso precisa começar dentro do nosso lar, para que isso possa se estender. Queridos, essa mensagem tem um começo que ninguém observa. O texto que nós começamos a ler. Dorcas só deixa legado por conta de uma coisa. Tem uma palavra que faz diferença. Observe, Dorcas era de boa obra, ela cuidava das viúvas, dos pobres, mas tem uma palavra que é o maior valor dela, porque ela era uma discípula. Isso significa que ela seguia alguém que veio antes dela. Ela seguia alguém que quando veio mudou o mundo em antes dele e depois dele. E ela era seguidora dele. Ela era seguidora de Jesus Cristo. E Jesus influenciou esta mulher. E ela entendeu. Quando fala sobre sermos discípulos,
Está falando que nós somos alunos, porque nós estamos aprendendo. E ela abriu o seu coração e entendeu o que Jesus estava falando naquela época. E ela deu continuidade àquilo que ela aprendeu com Jesus. Não existe legado genuíno e duradouro longe de Jesus. Então, se você quer deixar um legado, deixe o legado dele entrar dentro de você. A cruz de Jesus é por sua causa. A morte na cruz é pelos meus pecados. E Ele está nos convidando hoje a nos arrependermos de coisas erradas que nós fizemos. Não tente construir nada fora de Jesus. Porque somente Ele pode mudar a nossa história. E é hoje a decisão que você deve tomar. Permita que Jesus te alcance e te transforme. Permita que Jesus seja a base da sua vida. E não só da sua vida, mas também dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos. Até que Ele venha. Até que Jesus venha. E partindo, caminhando para o final, já quero até convidar o Ministério de Louvor. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que estão à sua volta? Seja alguém que inspire pessoas.